Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do The Boss Zoom, um podcast que a gente criou. Estamos recebendo aqui hoje o Dado, Eduardo Rusman. Dado, deixa eu te explicar qual que é a ideia do podcast, tá? A gente criou esse podcast, o nome é inspirado numa música do James Brown, que ele colocou no mundo em 73, que é a música The Boss, e essa música tem uma energia, que é a energia que a gente quer trazer aqui para o podcast. Tá joia? A nossa proposta é muito simples. Ela é descolada. A música é descolada, vamos dizer assim. É descolada. A nossa proposta é simples, é a gente trazer aqui, a gente tem uma conversa interessante toda semana, e a cada 4 episódios a gente vai trazer um convidado muito especial, que é o seu caso. A cada 4 semanas, em 3 semanas, a gente vai trazer um convidado muito especial, que é o seu caso, e também vai ter uma semana que é uma conversa entre o Igor e eu, ou, enfim, algum outro episódio surpresa. A nossa formação, né, minha e do Igor, é nessa área de engenharia, a gente trabalhou bastante com finanças, com empreendedorismo, com educação, então a gente vai falar sobre assuntos nessa linha, tecnologia, empreendedorismo, negócios, investimentos. Eventualmente, a gente pode falar até de arquitetura, ou seja, a gente não tem nenhum tabu. O objetivo é que esta seja a conversa mais interessante da semana de quem está assistindo. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Eu falei seu nome da maneira correta? Super correto. Falei? Sim. Tá bom. A gente não tem muito roteiro, eu vou te explicar como que eu te conheci, para o pessoal saber, tá? Entre 2016 e 2018, eu estava levantando investimento para o quadro, conversando com o pessoal da Quero Educação, eles falaram, cara, você tem que conversar com o Dado, porque ele é nosso conselheiro aqui, ele manja super de educação, falou super bem de você. E daí a gente foi lá em São Paulo, conversou, foi uma conversa rápida, mas muito produtiva, né? E depois a gente conseguiu levantar investimento, deu tudo certo. E ao longo dos anos, desde aquela época, tem algo que me chama a atenção, que é o seguinte, eu nunca ouvi ninguém falar mal de você. É o primeiro cara de negócios que tem que isso acontece. Eu sei que falaram mal de mim para o Igor, eu já ouvi falar mal do Igor para mim, mas com você não, entendeu? Então a visão que eu tenho sobre você é essa. Você quer falar, Igor, a sua em relação ao Dado? Não, cara, eu conheço o Dado há muito tempo. O Dado, eu estava tentando pensar outro dia qual foi a primeira vez que a gente se conheceu. Eu não sei se você vai lembrar. Assim, eu não lembro exatamente. Assim, eu lembro de um e-mail que eu abri sobre você, alguém colocando a gente em contato desse mundo de educação. Eu estava no auditório do INSPER. E aí acho que a gente marcou de conversar e tudo mais. E, cara, sei lá, acho que eu tenho o prazer de ter você na minha vida. Desde então, entendeu? Você, depois a Lina também, tudo mais, assim, depois tive a chance de conhecer o Ale também. E assim, cara, depois, assim, fomos do conselho da Edux junto, fomos sócios, você investiu na Mira, startup que eu tive lá, você foi do conselho também. Cara, viagem que você organiza para Israel, já tive a chance de ir também, então, assim, eu acho que a gente teve a chance de fazer, acho que tá próximo em muita coisa e, cara, continuamos, entre aspas, pensando em fazer coisa junto. Então, assim, acho que parte da ideia de você ser o primeiro convidado que a gente está trazendo aqui, que assim, acho que você tem uma vida tão diferente, incrível, você e a Lina, puxa, a família que você construiu, as escolhas que vocês fizeram, que assim, acho que representa muito do que a gente queria mostrar aqui, acho que dessa amplitude, variedade, profundidade, e cara, a gente, assim, poder dividir sua história com mais gente aqui, acho que vai ser muito legal. Obrigado, super obrigado. Muito gentis as palavras. Não, mas são Agora verdadeiras de coração. Se apresente, para a gente conhecer um pouquinho. Bom, meu nome é Eduardo, todo mundo me chama de Dado, eu tenho 60 anos, eu nasci no Brasil, em São Paulo, de pais imigrantes. Meu pai era alemão, chegou no Brasil em 1937, minha mãe vem da Romênia, chegou depois da guerra, nós somos judeus, eles vieram fugindo do nazismo e depois do pós-nazismo. Eu cresci aqui e sou brasileiro, estudei aqui, depois estudei fora e tive 2 carreiras, tive 10 anos em banco de investimentos, primeiro no Garantia, depois em outro banco chamado Indus Ways,
que fazia a mesma coisa, e de lá acabei morando na Rússia, e depois eu fui cair em educação, onde eu trabalho, gravito em torno de educação desde então. Acho que é desde o ano 2000, então 25, 26 anos. E tenho interesses diferentes, que acho que os assuntos vão aparecer aqui, e é isso. Mas dado assim, pegando aquela história do início lá do Banco Garantia, que você foi, acho que você foi para a Rússia pelo Garantia, né? Cara, como é que foi isso, assim, como é que você foi e quanto tempo você ficou lá? Não sei se você já estava com a Lina ou não. Fala. Não, e eu não sei se você pode falar um pouco da Rússia, assim, cara, eu acho a Rússia um país, assim, eu nunca fui, mas assim, eu já li, sei lá, mais de 10 livros sobre a Rússia, entendeu? Assim, eu acho, assim, a história russa, assim, eu acho um negócio incrível, assim, então não sei o que você pode dividir com a gente aqui. Eu fui para a Rússia pelo Indosuez, eu tinha saído do Garantia, fui para o Indosuez, e a gente investia muito já, pelo fato de ser um banco francês, no leste europeu, e aí o tamanho ficou muito grande, o banco decidiu que um dos sócios ia ter que abrir o banco na Rússia para ficar lá. Ninguém queria ir e eu me voluntariei. Sabe aquela história, quem quiser, precisa de um voluntário, todo mundo dá um passo para trás, e eu fiquei. Então, eu falei, não, eu quero ir. Eu tinha recebido convite para ir morar em Nova York, eu não queria morar em Nova York, mas a Rússia era diferente, me atraía muito, e por várias razões, pelo momento histórico e tudo mais. Eu me lembro que eu fui, quando eu aceitei, eu estava recém-casado com a Lina, e aí eu fui visitar a Rússia, e aí eu falei, olha, eu só posso ir se a Lina topar, e então eu fui levar a Lina, que era janeiro, um frio. Que ano que foi isso, Dado? Você está fazendo de propósito. Eu comecei aí em 96, eu mudei em 97, voltei em 99. Fiquei 2 anos e meio. Aí, mas você está levando a Lina em janeiro para ela dizer não. Eu falei, olha, é quando dá. E a Lina adorou. E a gente falou, vamos. Eu me lembro quando eu fui contar para minha avó materna, que era a pessoa que eu gostava imensamente, me ensinou a falar francês e me ensinou a jogar pôquer, a minha avó. E aí eu fui contar para minha avó, que fugiu do comunismo, do nazismo, depois do comunismo na Romênia. Eu falava com ela em francês, e falei, vó, vou morar na Rússia. E ela não falou nada. No final do almoço, ela vira para mim e fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Depois de todo o trabalho que eu tive para fugir de lá, você vai voltar? Aí eu falei, não, vó, é diferente, eles mudaram. E ela falou, eles não mudam. E foi uma sábia lição da minha avó. Eles não mudaram. Porque assim... Por que eles não mudam, Bruno? Eles não mudaram mesmo? Você teve essa confirmação quando você foi? Acho que muito pouco. Acho que muito pouco. O que aconteceu naquela época na Rússia foi uma conjunção de fatores. Quando o muro de Berlim caiu e teve uma tentativa de voltar ao comunismo, e o Yeltsin não deixou, e fizeram a privatização em massa, os vouchers. Foram uns anos em que ninguém sabia exatamente o que podia acontecer com a Rússia. As pessoas imaginavam que a Rússia iria se transformar numa democracia liberal igual às outras europeias, e não foi isso que aconteceu. Mas a Rússia era muito fascinante, né? Eu fui para lá exatamente por isso, porque é um país, muita história, literatura maravilhosa, música maravilhosa. Mas você ficou onde, Dado? Moscou ou São Petersburgo? Moscou. Morei em Moscou. A gente alugou um apartamento lindo de morrer, que eu encontrei, e reformamos. Para vocês entenderem, quando começou o comunismo, todos os apartamentos foram expropriados. Então, os apartamentos, no meu apartamento, que é um apartamento grande, tá? Para os padrões de lá, 120, 130 metros quadrados, moravam 5 famílias. Cada um em um quarto, e eles todos dividiam o banheiro e a cozinha. E era muito comum pelo comunismo. E aí, quando acabou, claramente, algum empreendedor comprou a parte de todo mundo, reformou e alugou o apartamento. Então,
nesses anos acontecia de tudo na Rússia. E é um país fascinante, porque, por exemplo, eu me lembro que a Aline e eu fizemos a assinatura de música clássica no conservatório, e barato, absolutamente abarrotado, crianças, jovens, idosos, programa pesado, sempre 2 sinfonias ou concertos, mais alguma coisa, uma qualidade absurda. Todo mundo que eu contratei vindo das universidades, um melhor que o outro, e ao mesmo tempo uma bagunça no tecido social muito grande, né? Muito disperso no meio das privatizações, os oligarcas, as fortunas sendo feitas, e o Ocidente investindo na Rússia. Então era uma efervescência, e nós tomamos a decisão de morar que nem russos. A gente não queria morar fora de Moscou, a gente não queria morar em condomínios, a gente decidiu viver como russos. Então a gente tinha aula de russo, eu tinha aula de russo todo dia, 7h30 da manhã, andava de metrô, fazia tudo, viajei a Rússia inteira. A gente queria experimentar na Rússia, e foi uma experiência fascinante em todos os sentidos, né? Pessoais e também em termos de business, peguei tudo, né? Peguei a explosão para cima, a explosão para baixo da Rússia, mas foi uma experiência muito legal. O que você mais guarda de lá, assim? Se tiver que lembrar 1 ou 2 coisas assim, putz, isso aqui foi, sei lá, inacreditável. As pessoas, os eslavos são curiosos, eles são muito frios quando você não os conhece. Quando você faz amizade com alguém, e alguém te convida, por exemplo, para ir na casa deles, prepare-se, porque é uma experiência que vai durar a noite toda, vai beber, vai cantar, vai tocar, emotivo. As pessoas são assim. De um lado, uma dureza muito grande, e de outro lado, quando você faz amizade, algo muito emotivo, que na verdade pode ser traduzido na música. Se você olha os compositores românticos e pós-românticos, Mussorgsky e outro, é bastante isso, né, na Rússia. E aí, como é que foi? Assim, aí quando você voltou, vocês voltaram, aí que você foi para educação ou teve alguma coisa no meio? Não, eu voltei, eu li, eu estava em Moscou um dia e eu vi uma notícia na Bloomberg sobre uma universidade que estava abrindo capital nos Estados Unidos. Era a DeVry. E eu falei, como é que a universidade abre o capital? Como pode? Fiquei curiosíssimo. E fui estudar tudo. Eu falei, gente, se isso funciona nos Estados Unidos, no Brasil, o potencial é maior ainda, porque o Paulo Renato tinha, e o parlamento tinha sancionado a lei que permitia educação com fins de lucro. Eu lembro, acho que foi 96, se eu não me engano. 97, 98. Aí começou tudo isso, falei, gente, no Brasil vai ser muito melhor. E aí o meu, enfim, um antigo chefe meu do Banco Garantia, que estava passeando na Rússia, eles tinham vendido o banco, falou, olha, eu estou entrando em educação, estou privatizando os ativos do Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais. Eu falei, como assim? E eu falei, olha o que eu estou olhando aqui. E aí ele falou, você tem que vir também. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei mais um pouquinho no banco e depois eu fui para a educação. Mas esse cara que te chamou, quem que é? O Cláudio Haddad. Cláudio Haddad. Sim, eu fui numa palestra do Cláudio Haddad no IBMEC uma vez. Já era INSPE. E o Paulo Guedes estava nesse grupo? Estava. O Paulo Guedes, na verdade, que tinha chamado Cláudio Haddad, porque o IBMEC nasceu no Rio de Janeiro, estava indo para São Paulo. E aí ele chamou o Cláudio Haddad, o Paulo Guedes junto com 2 sócios dele, e o Cláudio juntou os sócios dele do Garantia, o Jorge Beto e Marcel, e juntos eles compraram os ativos do Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais, os ativos da parte de educação. E aí que eu entrei com eles. Esse Mas como é que foi esse início? O IBMEC foi no BH também. O IBMEC BH tinha nascido, não tinha formado turma ainda, tinha acabado de nascer. E São Paulo também. Mas era tudo o mesmo grupo. Era tudo o mesmo grupo. Depois, passado um tempo, o Cláudio e o grupo do sócio do Cláudio, eu também, nós compramos a parte do Paulo Guedes. Então o Paulo Guedes se retirou junto com os sócios dele e a gente passou a ter
todas as ações, e o Cláudio depois transformou o IBMEC São Paulo no INSPER, numa instituição sem fins lucrativos. E aí teve um período longo, e depois disso o IBMEC também entrou em São Paulo. Mas aí, Dado, assim, como é que foi essa jornada do IBMEC aí? Porque, assim, acho que todos nós aqui sabemos bem, né, assim, educação é uma indústria bem particular e tem aquela coisa de, puxa, você é da educação, você não é da educação, então, assim, como é que foi, entre aspas, aí, entrar na educação? Como é que foi essa jornada aí no IBMEC? Quando eu decidi sair de banco de investimento para ir para a educação, eu contei para os meus pais, e minha mãe ficou inconformada. Minha mãe falou assim, como assim? Você vai viver do quê? Você vai ser professor? Eu falei, não vou ser professor. Não, mas você não estudou, não fez mestrado, fez a sua carreira para dar aula. Eu falei, mas mãe, eu não vou dar aula. Não tinha, assim, não se contratava executivos para a educação naquela época, era tudo muito novo. Né? Era tudo muito novo. Então, hoje, a gente olha uma indústria estabelecida, muito legal. Né? Hoje, eu tinha que explicar no começo para as pessoas como é que funcionava a educação, o que era educação superior, o que era K-12, onde entrava o quê. Não existia o jargão, não existia a conversa sobre isso. Né? A educação mal e mal entrava nas conversas das pessoas. E hoje em dia, graças a Deus, a educação está na conversa de todo lugar, a página inteira do jornal. A gente ainda não sabe direito como resolver muita coisa, mas pelo menos hoje é um assunto matriculado. Né? Antigamente não era. Então, andou muito, mas naquele começo foi assim. E você ficou lá de quando a quando? Eu fiquei no IBMEC até 2011 como executivo, como presidente, sócio, e depois disso continuei acionista. Em 2015, nós vendemos para DeVry, olha só, o grupo IBMEC, e anos depois, quando eu entrei na Edux, onde fui conselheiro, junto com o Igor, a Edux tinha acabado de comprar os ativos da DeVry no Brasil, então, de uma certa maneira, o IBMEC voltou para mim, e eu fiquei muito feliz, inclusive ajudei a escolher o lugar do novo campus em São Paulo, e o IBMEC está muito bem, obrigado, super bem, resultados ótimos, aceitação ótima, em Brasília, vai entrar em mais uma cidade, então é legal de ver. Que legal. E depois? Não, vai lá, Bruno, pergunta. Quando eu falei que ia montar um cursinho online, minha mãe falou a mesma coisa. Porque eu tinha feito a faculdade, tinha feito mestrado. Ela falou, poxa, mas você estudou e tal, agora você vai virar professor. Eu falei, não, mãe, eu não vou virar professor, vou montar um cursinho online, parará. Mas, enfim, é isso. Você ia falar alguma coisa aí? Não, aí depois de 2011, para frente, como é que foi? Depois de 2011, eu tive uma experiência que eu queria... Eu tive uma experiência rápida, 2 anos, de tentar trazer uma multinacional dos Estados Unidos para o Brasil na área de imposto de renda, chamada H&R Block. Porque eu nunca tinha trabalhado com um grupo estrangeiro, americano, e fiquei 2 anos. Foi interessante, mas não era muito a minha praia. E aí eu falei, olha, eu não quero mais ser executivo, não quero mais ser CEO de nada. E eu já tinha tido uma experiência como conselheiro. Eu fui convidado em 2011 para o conselho de 2 empresas, uma home builder e outra na área de educação, o Grupo Positivo, e eu gostei eu gostei disso. E aí, desde então, apareceram vários convites na área de conselho, e eu falei, bom, então agora eu quero fazer uma coisa diferente na minha vida. Eu não quero mais ter uma única coisa a fazer. Então, minha vida, desde então, tem sido dividida em 3 partes. Uma parte, conselhos. Eu tive a sorte, a boa fortuna de ser convidado para... Já tive algumas experiências muito boas em conselho, experiências bem longevas. A segunda parte, eu sempre me envolvi muito com startups, com tecnologia, muita coisa na área de educação, mas não somente, aqui no Brasil e em Israel. E eu continuo fazendo isso. E a terceira parte
é uma parte de give back. A Lina e eu, a gente queria devolver uma parte do que a gente recebeu na vida, e aí a gente faz isso através de várias formas, que a gente, tenho certeza que vai conversar aqui, e eu tenho me envolvido desde então nisso e tenho sido muito feliz. E eu nunca mais tive vontade de ser CEO de nada. Mas, Dado, só para dar uns exemplos para o pessoal aqui, acho que nem todo mundo conhece, assim, algumas empresas que você passou, assim, você passou na Unidas, passou na Edux, passou, tem um monte de coisa, né? Assim, Nossa. Já teve... No Positivo, na Unidas, que na verdade começou na Locamérica, uma locadora de carros que tinha aberto, o capital tinha feito um IPO e não tinha sido bem sucedido depois, caiu, e aí um fundo que tinha investido lá, a turma do Pátria, falou, olha, a gente falou com o fundador, que a gente acha que seria muito legal ter a ajuda de um conselheiro diferente, falando de você, e você não quer falar com eles? Aí eu olhei o perfil dele, aí eu falei, mas não, ele não é... Era um perfil sempre com festas e baladas. Eu falei, não é minha praia, não vai dar certo. Aí ele falou, não, acredite, vá falar com ele que ele é diferente. E eu falei, tá bom, vou fazer um teste. Aí eu falei, olha, eu queria te conhecer, mas eu só tenho domingo. Aí ele falou, não tem problema. Domingo, primeiro voo, eu te pego aqui, em Confins, e vai trabalhar. Aí eu peguei o primeiro voo, de domingo, 7 horas da manhã, fiquei lá até as 9 horas da noite, e foi muito legal. E aí eu virei conselheiro de lá, depois virou Unidas, até a fusão com a Localiza. Então, história mais... E você era o presidente do conselho com a fusão com a... Eu era o presidente do conselho na fusão com a Localiza. Então, eu fiquei muitos anos lá. Eu estou há muitos anos no conselho da Mills, de locação de equipamento. Eu gosto de projetos mais longevos, né? Sempre tive a felicidade de ser convidado como conselheiro independente. É um pleonasmo, né? Todo conselheiro deveria ser independente. E eu gosto disso, né? Eu já tive experiências também diferentes, né? Uma das minhas primeiras experiências como conselheiro, o Bruno mencionou aqui da Quero, eu investi na Quero, eu era conselheiro da Quero, e a Quero num momento de crescimento muito grande, e o CFO na época, o André Narciso, ele falando, olha, não consigo dormir há dias, não consigo fazer conciliação do caixa com pagamentos de cartão de crédito e tal. E eu falei, não, André, você precisa contratar um controller. Ele falou, não, vou contratar um contador. Aí eu falei, não, você precisa de um controller. Ele falou, não, vou contratar um contador. Aí eu falei, André, você sabe a diferença entre um controller e um contador? Aí eu falei, vou te explicar. Um controller vai te ajudar no agora, vai te ajudar a colocar controles, ele vai te dar ferramentas para você saber o que está acontecendo. O contador vai te falar o que aconteceu. Aí ele insistiu. Aí me deu um clique, eu falei, contrata o contador. Né? Ele falou, não, nós temos que discutir. Eu falei, bicho, a empresa é sua. Eu falei assim, eu já vivi isso. Assim, contrata o contador, está tudo certo. Bom, contratou o contador, 2 meses depois contratou um controller. Né? Então, cara, eu chamo isso em conselho de esperar o tempo da ideia chegar, entendeu? É muito engraçado. Às vezes algumas coisas é diferente, né? Assim, você ser executivo de você ser o dono de você ser conselheiro, né? Então... É isso. Mas aquilo foi um bom clique para mim. Eu falei, não vou substituir o sonho dele. Assim, eu vou sugerir, mas o sonho é dele. Aí não sei se você pode dividir também, mas teve alguma situação dura ou difícil, assim, sei lá, em algum conselho? Já. É que você pode contar para nós? Olha, já tive situações... Eu sei de algumas, né? Lá mas eu não posso falar aqui. Mas, enfim, o que você puder falar. Já todos que atuaram em conselho de uma forma próxima, tal, já passaram por situações difíceis, situações de conflitos de interesse, situações em que os conselheiros têm que atuar em relação ao próprio management,
ou em relação a acionistas, já. Sim. E nesse ponto, eu acho que a minha história de banco de investimento ajudou, porque são histórias em que você é exposto a muita coisa, muito rápido. Então, isso te ajuda a dar uma casca e um entendimento de como você pode atuar, né? Então, Não, com certeza. Não, sim, não, você tem razão. Assim, fico lembrando aqui, pensando em algumas coisas também. Óbvio, tem diversas coisas que não dá para falar, entrar no detalhe, mas pegando o gancho que você falou nisso de ser independente, né? Assim, acho que quando você leva o seu dever fiduciário a sério, você passa por algumas coisas. E você tem que saber que a sua presença no conselho é datada. Uma hora ela termina e faz parte. Então, quando tem química e dá sorte, acontece muita coisa legal, mas tem situações em que não. Sim. Não, e tem fases, né? Assim, tem fases, né? Assim, às vezes você tem uma relação de confiança, mas você passa por uma situação difícil. Então, acho que tem um pouco de tudo também, né? Tem coisa que já é ruim desde o início, entendeu? Já começa meio travado, mas assim, depois passa por fases também. E francamente, tem setores também talvez que sejam bem mais difíceis que outros, né? Por exemplo, varejo. Eu sempre tive receio. Eu recebi uma vez um convite para ser conselheiro de uma varejista. Eu lembro, você me falou, eu lembro. E eu declinei. Eu falei, não, e a pessoa falou, mas por quê? Eu falei, olha, por duas razões. Uma, porque eu não confio no balanço de nenhuma varejista. E dois, porque eu não entendo. Quando vocês fazem absolutamente tudo certo, a margem de vocês é 3%, 4%. Falei assim, imagina quando eu não fizer tudo certo. Eu não vou conseguir agregar, não tenho competência, só vou levar a bola nas costas, não quero, não. Boa. Aí tem o segundo bloco que você falou, né? Tecnologia, startups e tudo mais. Assim, eu imagino que aquela viagem de Israel entra nesse bolo também, né? Quando começou aquela viagem? Eu fui em 2015 ou 2016, mas assim, começou quando? Essa viagem começou anos antes, da seguinte forma. Eu sempre fui voluntário próximo da Universidade de Tel Aviv, que é a maior universidade em Israel, e é uma universidade que tem um pendor muito forte em relação ao empreendedorismo, em todos os rankings, por exemplo, de ex-alunos que são founders de unicórnio. A Universidade de Tel Aviv é a primeira depois das 5 suspeitas dos Estados Unidos. Então, você virou conselheiro lá quando? Eu sou do board da universidade há, gente, nem eu sei, 14 anos, 15 anos, mais, nem eu sei, perdi a conta. Mas eu comecei ajudando eles quando eu tinha 21 anos de idade. Existia uma associação de amigos na Universidade de Tel Aviv, aqui no Brasil, e o presidente naquela época me convidou e falou, olha, a gente traz pessoas interessantes da universidade, pesquisadores tal, para cá, 3 vezes por ano tal. Você quer organizar uma coisa para jovens com essa turma quando vier? Eu falei, quero. Então eu fui exposto a cientistas e pessoas super legais e eu fazia noites para jovens. E apareciam 40, 50, e era super legal. E aí eu comecei a me envolver com a universidade, e eu fui para lá e conheci. E aí, quando que foi? Foi 2012, talvez, 11, 10, não me lembro. O Fernando Henrique Cardoso recebeu o convite para ser um doutor honoris causa e para ser o orador na cerimônia do Board of Governors, que é a coisa mais chique que tem lá. E era a primeira vez que um latino-americano recebia essa distinção. E aí eu pensei, falei, pô, não seria legal a gente levar algumas pessoas que gostam do tema também, já que o Fernando Henrique vai estar lá, e montar, começar a mostrar um pouco do que acontece em Israel. Começava-se a falar do Startup Nation, né? Porque Israel é um país muito empreendedor. E aí eu falei, vou tentar montar. Liguei para a universidade, falaram, ó, tem essa turma aqui que monta programas. Aí eu comecei a falar, levei 16 pessoas para um programa de uns 4 dias, e também ver o Fernando Henrique e tal. Quando terminou, eu jurei que eu nunca mais ia fazer isso na minha vida. Eu falei, para quem lembra, eu me senti uma
vovó Stella, tia Augusta, desses programas de levar a gente na Disney. Eu falei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. É muito trabalho. E aí as pessoas começaram a ligar. Ouvi dizer que tem uma viagem. Eu falei, não tem viagem nenhuma. Assim, e aí eu vi e falei, ué, as pessoas estão curiosas sobre isso. Falei, vou fazer mais uma. E aí me lasquei. E aí tem todo ano, né? E é sempre a gente leva um grupo de 30, 35 pessoas, e é uma mistura de empreendedores, executivos do setor, investidores, gente que gosta do tema, e a universidade monta esse programa, é um programa muito legal, o Igor já foi, e é um banho de loja no ecossistema de Não, é incrível. de Israel, porque é uma coisa muito única o que aconteceu lá. E é muito legal, porque já fazemos isso há não sei quantos anos e temos várias experiências de gente que investiu lá, gente que trouxe empresas para cá, gente de empresa aqui que copiou e fez corporate ventures nas suas empresas aqui. Então, essa aproximação é muito legal. E eu continuo fazendo isso, continuo conhecendo empreendedores de lá e fico fascinado com isso. Não. Vai lá, Du. O que rola nesses 4 dias? Eu estou te perguntando isso, agora me deu uma curiosidade, porque eu estou lendo o livro do Uri Levin, que é o fundador do Waze, né? Sim, sim. E ele conta a história como se todos os empreendedores morassem no mesmo quarteirão. Bom, Israel é um país de 10 milhões de habitantes, é um terço de Sergipe, então... Todo mundo mora no mesmo quarteirão. 12 horas de carro do norte a sul, você cruzou o país. Então, é muito pequeno. Então, é uma conjunção. O que a gente mostra nessa viagem? A gente mostra empresas, startups, a gente mostra VCs, private equities, a gente mostra academia e governos. Ou seja, a gente mostra como foi formado esse ecossistema em Israel. É uma coisa bastante peculiar, mesmo, mas que floresceu muito. E todo mundo tem um papel lá. A academia tem um papel, o exército tem um papel, todos os VCs têm um papel. Todo mundo em Israel, homem e mulher, vai para o exército. E o exército de Israel é uma experiência muito diferente de exército em outros lugares. É um exército em que as pessoas com idade muito baixa, elas são instadas a tomar decisões. Então, não tem grandes formalismos. Você vai ver andando na rua soldados com a barba por fazer. Israel não é muito chegado em formalismos ou hierarquias. E as pessoas são instadas a falarem, a fazerem. E isso passa para depois. Vou te dar um exemplo. Tá? Tem um amigo meu... o Herman, da universidade, que o Igor conheceu, ele tem 2 filhas. Uma das filhas dele, quando estava no Exército, fazia uma função ligada à tecnologia e convidou ele para conhecer o que ela fazia. E ele falou que ele chegou lá num lugar, e ele falou que ele nunca tinha visto tantas telas na vida dele. Bom, eram 4 moças de 20 anos de idade, e essas 4 moças basicamente controlavam todo o tráfego aéreo militar de Israel. E ele falou, nossa! E aí elas falaram assim, não, você já viu, 15 minutos, pode ir embora. E ele falou depois para mim, ele falou, Dado, eu não consegui entender nada do que estava acontecendo lá. E eram 4 moças de 20 anos lideradas por uma outra mulher de 24 anos. É desnecessário dizer, depois que ela saiu de lá, depois ela foi trabalhar na Meta, e por aí vai. Então, essa experiência do Exército é uma experiência muito rica, e as pessoas de lá, elas entram na universidade após o Exército, elas entram com 21 anos, então entram com outra maturidade, com outra fome de realizar coisas. Então, é uma equação muito peculiar. E a gente mostra tudo isso nessa viagem. E, Dado, uma coisa que eu queria te perguntar aqui. Você consegue ver no Brasil algum ecossistema
que possa ser equiparado a esse ecossistema que você conhece de Israel? Não, eu acho que são coisas diferentes. São histórias muito diferentes. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, então a tendência natural, graças a Deus já está mudando, mas a tendência natural da pessoa que começava a ser empreendedora era olhar para dentro. Afinal, tem 200 milhões de habitantes, é um mercado consumidor muito grande, existia proteção antigamente de fora, então as pessoas olhavam para dentro. Hoje em dia, quando eu vejo os empreendedores, eles já nascem pensando, tá bom, eu tenho que concorrer, tem esse mercado aqui, mas eu tenho que me abrir, eu tenho que concorrer para o mundo. Isso ajuda muito. Mas são realidades muito diferentes. Em Israel, uma startup que pensar em resolver um problema só de Israel não vai a lugar nenhum. Né? Imagina se o Waze fosse feito para Israel. Né? Não tem graça nenhuma. Né? Então, eu me lembro uma vez que eu estava na universidade e o Jack Ma, do Alibaba, e ele investia também em um monte de coisa, e ele veio lá falar, e aí perguntaram para ele, eu falei assim, pô, você está investindo em shopping center, você vai investir em Israel? Ele falou, óbvio que não. Ele falou assim, tem 40, 50 cidades na China com 10 milhões de habitantes, o que eu vou investir nisso aqui em Israel? Né? Eu quero investir aqui por outras razões. Né? É porque a startup, quando nasce em Israel, ela já nasce para fora. Então, ela já tem que ter... Ela deixa o R&D lá, mas ela tem que se virar nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, ou no Brasil. Então, é uma história um pouco diferente do que do Brasil. Isso fica muito claro, isso que você falou fica muito claro nesse livro do outra pergunta que eu queria fazer. Então, o que a gente precisaria fazer no Brasil para construir algo mais ou menos parecido com isso? De algumas formas, assim, se a gente olhar o filme nos últimos 25 anos no Brasil, a gente andou bastante em empreendedorismo. Eu me lembro quando a Endeavor chegou no Brasil, com a Marília, a gente tinha que explicar o que era empreendedorismo. Eu me lembro de eu fiz uma palestra pelo IBMEC em 2003, 2004, e a fotografia do empreendedor brasileiro era um sujeito com pouca escolaridade, com pouca tecnologia e com pouca escalabilidade. Em linguagem grosseira, era o sujeito que pegava o carro dele e montava um dogueiro para vender depois das festas. Isso mudou. Hoje as startups elas nascem capitalizadas, elas já nascem com projeto. Você tem, se não todos, você tem muitos VCs no Brasil. Mesmo com as crises, os VCs permanecem. A qualidade dos empreendedores hoje é outra, tem muita gente boa, então mudou bastante. Desafios continuam, né? Assim, nós somos um país com baixa escolaridade, nós somos um país muito desigual, então, e a própria natureza das startups mostram isso. É muito mais difícil para a gente, por exemplo, criar startups de deep tech aqui, ou de coisas muito, muito elaboradas. Cada país tem a sua vantagem. Israel também não faz tudo bem. Na parte de AI, na parte de ótica, na parte de várias coisas, Israel manda muito bem, mas em outras coisas, talvez menos. Né? Então, o Brasil ainda é mais difuso, mas o filme não é ruim. A gente melhorou bastante aqui, mas você tem outros desafios aqui. Entendi. E dado assim, nessa trajetória sua aí de investidor anjo também, investir em vários fundos, assim, sei lá, alguma história bacana, assim, ou de destaque, assim, você fala, puxa, cara, aquela empresa, puxa, aconteceu isso, isso e isso, ou aquele fundo, pode ser no Brasil, pode ser Israel, eu sei que você investe nos dois, né, então... Isso. Olha, eu investi em uma empresa de educação nos Estados Unidos, levado por um amigo meu, pelo Américo, um brazuca, na parte de educação. A gente trabalhou junto. É isso. O Américo mudou para os Estados Unidos, me ligou e falou, tô aqui, conheci um pessoal, tal, investe, aí conheci um sujeito lá, um cara de Recife, tal, que tem um negócio que parece super legal de educação à distância, ele fazia o coração, do LMS e tal, e ele falou, mas ele precisa de ajuda, tal, aí eu fui conversar com ele e falei, realmente ele precisa de ajuda, ele quase tinha vendido para um fundo, aí não vendeu,
Aí, aí ele, eu fui conversar com ele e tal. Ele falou: não, essa turma quer investir. Você quer investir junto? Eu falei: quero. Ele falou: quanto você quer comprar? Eu falei: o que você deixar. E aí comprei lá o que ele deixou. Aí eu falei: mas tem o seguinte, você tem que colocar o Américo como CEO. Aí ele falou: por quê? Eu falei assim: porque você precisa de alguém para organizar o dia a dia e não é você não sabe fazer isso. E, e, e foi super legal, cresceu barbaramente. 2, 3 anos depois, ele foi procurado. O Américo falou: fomos procurados pela turma de Private Equity e o founder quer. Eu falei assim: Américo, se o founder está curioso, então você organiza um beauty contest, porque vai chover interessado. Está curioso, tem que seguir o que ele quer. E aí fez um beauty contest, saiu por um preço maluco, super bom. E foi uma história rápida, infelizmente, né? Mas foi legal porque foi um founder receptivo, foi um founder que entendia, que entendeu aonde ele mandava bem, aonde ele não mandava bem, deu espaço, e foi uma história muito feliz. Então, essa é uma diferença, eu te diria, talvez, do Brasil e de Israel. Em Israel, quando começa, o VC, quando coloca dinheiro, já fala para o founder: olha, eu vou colocar um CEO, eu vou colocar um CFO. Porque você vai fazer o que você faz bem, mas você não sabe escalar uma empresa, você não sabe fazer go-to-market, então eu vou colocar gente para fazer isso. Aqui no Brasil ainda tem o founder, eu vejo muitas vezes que ele tem uma certa dificuldade de fazer essa ponte, né? Essa transição para depois. E nem sempre a conversa é fácil com eles. Não é, você falou de coração de LMS lá fora, eu achei que você ia falar do investimento do Patrick, da GF, né, na Mozilla e tudo mais, né, que conseguiram levar lá para fora, foi um negócio incrível, né, assim, acho que super raro de fazer. Muito raro, aquele cara é um caso totalmente diferente, né, foi super legal. Assim, o cara tá aqui. Quem convenceu, acho que ele que se convenceu. O Alcir, ele que se convenceu. O da Mozilla, a história da Mozilla, que acho que ele começou no Brasil, né? Depois acho que a DGF junto com eles levaram para fora, né? Que é uma transição que assim muita gente leva porrada, sabe? Assim, o pessoal vai, não consegue, não vai, entendeu? Mas qual negócio que foi? Era o LMS. Isso. O que eu me lembro, era o MLS, mas era algo muito redondo, funcionava muito bem, sabe? Aí ele foi para lá. E ele era advogado, assim, só eu falei assim: de onde vem, né? Então, assim, o que continua, a máxima continua, né? Quando você vai investir em uma startup, a máxima continua, né? Você tem que olhar para o empreendedor e para o empreendedor, porque no fundo você quer saber se a pessoa vai ser resiliente, se ela vai, porque vai pegar vento ruim. Então, não, e Werneck, a gente pode até checar para dar a informação correta depois, mas eu acho que a Apple que comprou, entendeu? Não, mas como que foi esse negócio? Era um LMS, como que chama? Quem que era o cara? Chamava Mozilla. M-O, acho que S-Y-L-E. Z? Era com Z? Mozilla. Mozilla. Foi um investimento da DGF no Brasil, o Patrick Aripol, que eu me lembro que liderou esse investimento. Ele tem a Alexia hoje, né? Que é o fundo que ele montou. Tem histórias muito legais, tem histórias também que já foi para cima e para baixo. Tem de tudo, né? Assim, tem de tudo. Assim, por exemplo, agora nós estamos numa fase assim, tomara que saindo, né? De 2, 3 anos difíceis, né? E o sistema vai se depurar, né? Mas hoje o sistema já é maior, o sistema vai aguentar. Mas é sempre bom um choque de realidade, de humildade, para deixar todo consciente de que o empreendedor é uma vida muito dura, né? Assim, eu me lembro quando eu fui para a educação, eu me lembro que a Lina me perguntou, ela falou: o que você acha? Eu falei assim: acho que pode ser muito legal. Ela falou: quanto tempo? Eu falei: 10 a 15 anos, eu acho. E foi 15 anos até vender, né? Porque você não sabe, assim, claro que hoje é tudo muito rápido, mas você tem que entrar pela jornada, você tem que entrar porque você acredita, você gosta e aquilo é maior do que você, é mais forte que você.
Dado. E vamos pegar aquele terceiro bloco que você falou agora do give back, né? Assim, não sei que história você quer contar desde antes também, mas tem a Vivem, poxa, você ajuda a Tabata lá desde o início. A gente pode falar de arte também, tem o Inhotim. Eu tenho uma super curiosidade de saber como é que a arte entrou na sua vida, mas assim. Você podia contar a história da Nova Zelândia depois que você falar de arte também, essa história é legal. Bom, mas vamos pegar esse bloco do give back, assim, não sei para onde você quer começar aí. olha, eu fui criado sempre, desde criança, eu fui criado falando o seguinte: é um dever nosso ajudar. Tem um conceito no judaísmo chamado tikkun olam, que é de consertar o mundo. E eu fui criado falando, olha, é nossa função ajudar, é nossa função ajudar a consertar o mundo. E eu sempre fiz isso, desde sempre. E sempre me envolvi com atividades filantrópicas, e ao longo dos anos você vai escolhendo mais ou menos aquilo que chama mais a sua atenção. Então, a Universidade de Tel Aviv é uma, no Hospital Einstein, que eu sou conselheiro e atuo bastante na área da educação, sou conselheiro de escolas, que tem escolas em periferia. Todas essas coisas vão moldando a gente. Aí, em 2019, a Lina e eu, a gente falou, por que a gente não traz para o Brasil uma iniciativa que um amigo nosso da Austrália, que eu conheci no Aspen Institute, estava fazendo, chamado High Resolves. Ele criou um negócio para alunos, basicamente, de high school, né, do ensino médio, sobre civic education, sobre como que eles podem se engajar no mundo e fazer a diferença. E a gente adorou isso e trouxemos para o Brasil, a Vivem, né, Cidadãos para um Amanhã Melhor, e cresceu. A gente atende rede pública, rede privada, estamos em 14 estados, não sei quantos municípios, 80 mil alunos por ano que a gente atende, de formas diferentes, desde com currículos adaptados para isso, porque as escolas não sabem fazer isso, né? A parte é muito difícil uma escola saber ensinar isso, então a gente faz isso através de atividades. A gente criou um jogo baralho, não sei se vocês lembram do Super Trunfo, que tem de várias... sim. Então, a gente criou um sobre personagens negros da história do Brasil. Então, eles aprendem a história do Brasil através de personagens negros que eles não têm nem ideia quem eram. Através disso, criamos um festival de filmes de 1 minuto, chamado Videos for Change, em que os alunos são divididos em grupos e eles têm que fazer um vídeo de 1 minuto sobre um assunto que é importante para eles. Aparece de tudo, tá? Racismo, bullying, depressão, misoginia, sobretudo. E tem festivais em escolas, em cidades. Então, você vai no interior do Pernambuco, as cidades param nos festivais. Os pais comparecem, a gente chama jurados. Então, essa é uma das causas que a gente abraçou. O Inhotim apareceu nesse meio. Eu fui convidado para ser conselheiro do Inhotim. Eu já tinha sido convidado muitos anos atrás, mas aí quando o Inhotim era ainda uma atividade só do fundador, do Bernardo, eu optei por não. Assim, até dar um passo atrás, como é que a arte é super importante na vida de vocês, né? Assim, como é que a arte entrou na vida de vocês? Começou quando? Se lá foi você, foi a Lina? Como é que foi isso? Os dois. Eu sempre gostei de arte. A minha mãe, ela trabalhava para o Lar das Crianças, que é tipo um orfanato aqui em São Paulo. E uma das atividades, elas faziam um leilão por ano, em que eles batiam na porta de artistas conhecidos e falavam, doe uma obra para a gente fazer um leilão em prol disso. E eu ia com a minha mãe, e eu comecei a visitar os ateliês de artistas, e tinha um pouco de arte na casa dos meus pais, e eu comecei a gostar muito de arte. E eu me lembro, num leilão, eu pedi para comprar um quadro. Eu ainda tenho esse quadro. Legal. E todo envergonhado. E o meu pai falou, levanta a mão, você faz o lance. Aí eu levantei assim, envergonhado, o leiloeiro, que era um leiloeiro conhecido, falou, pode levantar a mão, seu pai banca. E eu sempre gostei muito de arte. E a Lina, que fez arquitetura, largou, aí foi fazer GV, a Lina sempre gostou muito de arte. A Lina quando ela foi para Moscou, ela
procurou emprego, foi trabalhar, decidiu que não queria mais e foi estudar com um escultor russo, Vadim. Então, a Lina fez carreira como escultora, expôs em galeria e tudo mais. Teve uma feira de arte, uma da parte. Então, arte sempre fez parte da nossa vida. Então, a gente é de museu. Na Rússia, a gente visitava muita coisa, compramos arte. Então, a gente sempre gostou muito de arte. E o belo, no belo, não só pelo belo, mas aquilo que te dá um nó no intestino, que te faz pensar, que te faz incômodo, sempre esteve presente. E a gente Mas você fez esse comentário do que dá um nó, assim, curioso. A Bebel aqui em casa, minha filha mais nova, outro dia ela falou, ela viu uma, oh meu Deus, de obra ou não, ela viu um prédio do Frank Gehry. Aí ela falou pra Lu, né, pra minha esposa, cara, não é bonito, mas é bonito, entendeu? Eu achei super curioso, entendeu? Não, mas é curioso, eu levei, a gente levou agora nossos filhos para Inhotim passar um final de semana, e aí numa das galerias, enfim, tinha umas obras duras, assim, mais difíceis, né, assim, de um fotógrafo que tem obras de prostitutas ou de animais em situação difícil e tal, espetaculares. E os meus 3 filhos falando, não, isso eu não ia querer ter na minha parede. Eu perguntei por quê? Né? Não, isso me causa um incômodo. E eu falei, qual o problema? E aí gerou toda uma conversa diferente com eles, né, sobre isso. Então, a arte sempre fez parte da nossa vida. A gente compra, coleciona, troca. O meu filho mais novo aqui, ele tira sarro da gente e ele fala, até hoje ele faz isso, ele fala assim, mudei 2 obras de lugar e eu quero ver vocês descobrirem o que eu fiz. Então, ele faz malandragem, assim. Mas todos eles cresceram também com isso. E é um assunto muito presente na minha vida. Arte, música, literatura. Não, dá. E assim, eu acho legal você estar no Inhotim, até já comentei isso contigo, porque assim, acho que o Inhotim é uma das coisas de nível mundial que a gente tem no Brasil, né? Se eu pegar museu aberto, assim, acho que o Inhotim tá pau a pau ali com... Você pegar, eu até comentei contigo, né? Foi no Louisiana aqui recente, o Storm King, então você pega o Storm King, puxa, acho que tem... Acho que o Inhotim é uma das coisas, assim, acho que um dos orgulhos nacionais que a gente tem aqui, né? É o único museu que conjuga arte, natureza e educação. Da maneira que eles fazem, é o único. Isso por causa da loucura do Bernardo, que criou aquilo, é uma loucura. Assim, quem faz uma coisa daquela de uma forma privada, né? E doou, né? Foi a maior doação da história da arte do Brasil. Então, o Inhotim é espantoso, o Inhotim é um... mas, Nado, você falou de quem faz privado. Conta aquela história da Nova Zelândia lá. Porque essa história é engraçada. Ô, Werneck, essa história é engraçada, cara. O cara que tinha um museu privado na Nova Zelândia. Conta essa história é legal, Nado. Uma galerista de uma galeria que a gente gosta muito ligou um dia pra gente, falou, Dado, Lina, vocês estão indo viajar para Nova Zelândia, né? Eu falei, estamos, com as crianças. Apareceu um casal aqui que estava em Inhotim e veio na galeria e parece que eles têm um museu deles na Nova Zelândia. Falei que vocês estavam indo, então posso mandar o teu contato para eles, vice-versa? Falei, pode. E escrevi para eles, John, um casal, John e Joe. E eles falaram, a gente mora na frente aqui de Auckland, tal, numa ilha chamada Waiheke. Que dia você quer vir? Tal? A gente marcou o dia. Eu falei, então tá bom. Pega o ferry e faz assim. Perguntei para as crianças, eles não queriam ir num parque de diversões. Falei, então vamos. Então a gente vai para lá. Pegamos um carro, pegamos ferry, fomos para lá. É uma ilha grande, turística, com vinho e tal. E eu dirigindo, falei, onde esse cara mora? Né? Assim, que coisa doida, né? É uma ilha bela, né? E aí a gente chega na última parte da ilha, tem um portão. Eu falei, será que é aqui? Toca a campainha. Ele falou, pode entrar. E aí a gente entra. E é uma propriedade gigantesca, com colinas, no mar. E aí eu falei, nossa. Aí ele falou, vamos passear. Aí ficamos 3 horas passeando, com esculturas, obras também ao ar livre, tinha uma obra no mar. Uma coisa assim impressionante. Eu falando, de onde vem, o que esse cara faz? Né? Ele já era mais velho e tal, e eu falando, não estou entendendo isso. Aí uma hora eu perguntei para ele, falei, John, o que você faz? Né? Aí ele falou, teatro.
Eu falei, teatro? E eu perguntando para a Lina, eu falei, Lina, esse cara é um ator famoso que a gente não sabe quem é, porque eu estou me sentindo aqui, né? Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. E aí tinha uma escultura que era uma escultura sonora. E aí ele chega lá e começa a dedilhar uma música. Eu falei, Phantom of the Opera. Ele falou, então, eu vou te contar. Ele falou o seguinte, quando eu tinha uns 30 anos, eu trabalhava num banco de investimento, no Macquarie. Ele falou, eu não entendia nada do que fazia um banco de investimento, então me deram lá para trabalhar numa área de projetos alternativos especiais. E aí me deram um projeto de um cara, vocês já vão entender, o Andrew Lloyd Webber, que queria fazer uma peça de teatro sobre gatos. Era um livro de poemas do T.S. Eliot. Cats é um livro de poemas do T.S. Eliot. É surreal isso, cara. E ele falou, eu li o projeto, eu li, achei super legal. E fui falar lá com a turma do banco, e a turma do banco falou, você perdeu o juízo? O banco não financia peça de teatro. Você não sabe nada, você não entende o que você faz aqui. E aí ele falou, cara, não entendo mesmo, vou tentar fazer isso. Saiu do banco, levantou o dinheiro. Bom, long story short, ele era o produtor de todas as peças do Andrew Lloyd Webber. Ele produziu Cats, ele produziu Phantom of the Opera, ele produziu tudo. Então, aí eu falei, entendi, John. Teatro, você era o dinheiro. É surreal, Dado. E o cara trouxe uma... Acho que tem um pouco a ver com o que você fez para a educação, né? Você trouxe uma visão de banco de investimento, em geografias muito diferentes, uma visão de negócio de longo prazo para a educação e criou o IBMEC, que talvez foi de fato precursor de INSPER, né? E acho que se não existisse IBMEC, talvez a gente não teria o Intel, talvez a gente não teria outras instituições, né? Não, justiça seja feita, não fui eu que criei, eu entrei logo depois e fui também, mas acho que uma das coisas legais que vocês falaram no começo aqui também, da minha vida, é que tem esses pontos que aparentemente não tem conexão na minha vida, de coisas diferentes, que olhando para trás, agora com 60 anos, tem conexão, faz sentido na minha vida, mas que quando eles acontecem individualmente, você fala, sujeito na Nova Zelândia, tá, outras histórias que eu sei que o Igor vai querer falar, do Bill Browder, e eu acho que é muito mais o fato de eu sempre ter sido muito curioso e me mostrar aberto para coisas diferentes. Então, não é que eu tive uma carreira padrão ou normal, ninguém tem, mas eu sempre fui muito irrequieto. E isso leva a outra. Mas essa dos pontos que você falou, Dado, é legal, porque assim, eu estava aguardando aqui para você falar do Aspen uma hora, do Prom, que você falou, né? Puxa, olha, a gente viu a metodologia de um cara que era do Aspen, né? Você conhecia do Aspen lá da Austrália e trouxe para o Brasil, para a Vivian, né? Mas assim, puxa, acho que falar para o pessoal o que é o Aspen Institute também, puxa, cara, o Dado, sei lá, tem 3 Harry Crowns no Brasil, o Dado é um deles, o primeiro. Então, aliás, ali tem a história do Bill Browder também, né? Então, assim, acho que você contar um pouco São duas histórias que, assim, eu acho que eu valeria contar aqui, assim, acho que a história do Aspen, do Bill Browder, do Aspen, mas o que é o Harry Crow, acho que é legal, né? O Dado me ajudou a aplicar para o Harry Crow, não passei, entendeu? O que é o Harry Crow? Não, ele vai explicar. Aí depois eu acho que seria legal você falar da Tabata também, assim, antes da gente fechar, porque acho que falar da questão política, acho que é legal também, você tem um super envolvimento bacana nisso também, né? Mais uma das coisas que você faz, que eu acho que é legal, sabe? Foi o Bill Browder que me indicou para o Aspen. O Bill Browder é um investidor muito famoso, virou o inimigo número 1 do Putin, ele foi o maior investidor estrangeiro na Rússia, e eu fiquei muito amigo dele quando a gente estava morando lá. E, amigo mesmo, somos amigos até hoje. E ele saiu, enfim, ele não pode mais voltar para a Rússia, teve toda a história com o assassinato do advogado dele e tudo mais, e ele ficou mundialmente famoso. Eu e a Lina estamos nos livros dele, somos amigos, e enfim, aí quando eu voltei... Mas, Dado, como é que era o nome do advogado dele? Magnitsky, Sergei Magnitsky, é a lei Magnitsky. Eu conheci ele. É Bill Bradley. Browder. B-R-O-W-D-E-R. Ele escreveu o Red Notice, que é bem famoso. Assim, o Dado tá lá no Red Notice. Bill Browder, como que escreve mesmo? Browder. B-R-O-W-D-E-R. Isso. Tá bom.
enfim, aí quando eu estou lá, acho que era em 2002, não me lembro, em 2003, ele me liga um dia e fala assim, Dado, eu acabei de completar um programa aqui no Aspen Institute, eu nem sabia o que era o Aspen Institute, que é super legal, que é a sua cara, eu queria te indicar. Dá uma olhada. Aí eu olhei o programa, tudo. O Aspen Institute é um think tank nos Estados Unidos que foi criado na década de 40 por industriais americanos que achavam que as pessoas tinham que se nutrir não só de coisas de business, mas também de outros tipos de coisas para serem cidadãos e líderes melhores. Então, o primeiro programa do Aspen Institute, as pessoas se juntavam lá, liam textos gregos e tinham que fazer uma peça, Antígone. Até hoje tem que fazer. Esse curso eu fiz. Eu fiz Antígona também. E aí o Aspen Institute virou uma coisa super prestigiosa nos Estados Unidos e tinha um sujeito chamado Henry Crown, que era muito conhecido. O Henry Crown foi o dono da Crown Cork and Steel, que fazia todas as tampinhas de cerveja e refrigerantes, foi o dono do Empire State, era um bilionário, super simples, super humilde, um líder muito legal. E quando ele faleceu, os filhos dele decidiram fazer um endowment para criar um programa em memória do pai dele, que era From Importance to Significance. Como que se fala isso? Eles escolhiam 20 pessoas por ano, pessoas que já tivessem demonstrado algum track record de realização, e a ideia era juntar essas pessoas e, através de um programa, dar um banho de loja e turbinar essas pessoas para fazerem mais por mais gente. Então, From Importance to Significance. E aí o Bill falou, cara, é a sua cara, já falei para você, e já falei para eles e eles querem te conhecer. E aí eu olhei quem fazia parte e eu declinei. Eu fiquei muito com medo, né? Aí eu falei, Bill, é muita areia para o meu caminhão, não quero. E você não podia apply, né? Tinha que ser convidado. Aí ele falou, não, cara. Aí é a sua cara. Eu falei, não. Aí ele falou, Dado, quem faz isso? Quem larga banco de investimento para trabalhar com educação dessa maneira? Tal? Eu falei, não quero. Aí ele falou, deixa eu pensar. Aí toca o telefone. E o diretor desse programa, o Keith Barrick, liga para mim. Eu me lembro que ele tinha uma voz assim, de barítono. E ele falou assim, o Bill me disse que você não quer participar do programa. Aí eu falei, não é que eu não quero, eu acho que não é para mim. Aí ele falou, por que não? Eu falei, porque eu vi o currículo das pessoas que participaram nos anos anteriores e é demais para mim, é muita areia para o meu caminhão. E eu me lembro que ele falou assim em inglês, ele falou, por que você não deixa eu me preocupar com isso? E a voz dele era um negócio assim, tão... parecia o Gandalf do Senhor dos Anéis. Aí eu falei, tá bom, se você quer, tá bom. E foi uma mudança na minha vida, foi o negócio mais diferente que já aconteceu comigo. As pessoas da minha turma eram uma mais brilhante que a outra, vindo de backgrounds diferentes. E até hoje nós somos próximos, um funciona como sounding board do outro, e foi maravilhoso. Depois eu me envolvi com a Aspen Institute, tentei trazer para cá, e consegui indicar 2 pessoas, depois eles mudaram a política, hoje muito menos estrangeiros, e é por isso que o Igor não foi, mas as pessoas que gravitam lá são muito espetaculares, e é uma coisa de um fellowship muito louco, porque quando alguém me liga do Henry Crown, eu atendo na hora e eu não preciso de muita... eu consigo sentar e falar o que eu posso te ajudar, o que você quer. Não. Nada. E essa dos pontos é muito curioso, né? Porque assim, aí, o Werneck, assim, acho que na primeira ou segunda turma tem o Reed Hastings, né? Que é o fundador, um dos fundadores lá da Netflix e tudo mais. Aí eu tô lendo uma reportagem do negócio de arte outro dia. O Reed Hastings está montando um museu em Utah, como se fosse um iotim dele, né? E ele comenta, assim, na reportagem, olha, puxa, Naoshima é muito maior do que a gente está fazendo aqui, puxa, Storm King pode ser uma inspiração, pô, ainda quero ir no iotim. Eu mandei pro Dado, eu falei, Dado... Eu já falei com ele. Você é Crown, ele é Crown, porra, manda mensagem. Já mandei. Ele estava ocupado lá naquele negócio da Paramount lá. Verdade. Né? Mas já mandei ele virar. Então, assim, é isso, é essa conexão. Então,
E é muito louco, porque ele contratou o diretor do programa, tinha um cara que sucedeu o Keith, e ele contratou o diretor do programa do Hank Brown depois para ser o Chief People Officer da Netflix. Uau! Sério? Assim, Uau! Que incrível! Então, cara, Dado, conta da parte política um pouco. Assim, você acompanha a Tabata desde sempre e tal. Ponto, assim, um dia aparece no meu escritório um garoto que tinha feito Harvard também com bolsa, que é o Renan. Falou, estamos nesse negócio do mapa da educação, do buraco da educação, eles queriam fazer um mapeamento. Eu lembro o mapa do buraco, eu lembro. Lembra o mapa do buraco, o buraco da educação. Você ajuda a gente? Eu ajudo, né? Assim, eu adorava falar com todos os caras de educação. O Renan, só um parênteses, né? O Renan da Fundação Estudar, fez Harvard, hoje ele é o secretário de Educação do Rio de Janeiro. Isso. Então, só isso. E eu recebo, até hoje, do município. Recebo tudo quanto é empreendedor de educação, adoro, né? E aí ele falou, pô, Dado, você tinha que conhecer minha amiga que estudou comigo em Harvard. Eu falei, tá bom. E aí me deu o telefone da Tabata, mandou mensagem. A Tabata não era deputada, nem ainda era candidata. E aí combinamos de se encontrar, eu não sabia nada da Tabata. Marquei num café, ela aparece de um ônibus, a Tabata, né, toda, né, certinha, direitinha, né, aí como sentou, ela falou, e aí? Ela falou, não, porque eu estudei com bolsa, vim da favela, e bababá, fui para Harvard, fiz astrofísica, com não sei o quê, com ciências políticas, voltei, trabalhei um tempinho na Ambev, mas não é para mim, blá, e eu falei, tá, e daí? Ela falou, não, estou pensando em sair candidata. Eu falei, candidata a quê? A deputada federal. Aí eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, 23, fazer 24. Eu falei, ok. Aí ela falou, o que você acha? Eu falei, sei lá, acho que pode ser legal. Assim, pode ser legal, você tem uma pegada muito legal, tal, então sai. Aí ela falou, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, mas o que precisa? Ela falou, não, preciso fazer uma pesquisa, viabilidade política, tal. Eu falei, faz. Aí ela falou, Dado, eu não tenho um tostão. Aí eu falei, tá bom, eu pago. Eu pago, ajudo a levantar o dinheiro, eu pago. Aí ela falou, mas você não quer saber por qual partido político? Eu falei, não muito, mas tudo bem, conta aí. Né? Aí ela falou, vou sair pelo PDT. O que você acha? Eu falei, acho uma droga. Acho uma droga de partido, mas tudo bem, né? Eu falei, eu não ligo muito, né? Assim, eu vou te ajudar. Ela falou, não, negociei um negócio, era uma carta de independência, sei lá o que era aquilo, que eu vou votar de acordo com os meus princípios e tal. Eu falei, tá bom, tá. Acho que não vale nada, mas tá tudo certo. Mas essa moça tinha uma vibração, essa moça tinha uma profundidade. Eu saí muito balançado da reunião com ela. Cheguei em casa, a Lina pode corroborar, a Lina falou, onde você tá? Eu falei, Lina, tomei café com uma moça que mexeu comigo. Aí ela, como assim? Aí eu falei, não, falei groselha. Não, eu falei, você tem que conhecer, é diferente. Né? Ela falou, diferente como? Ela tava brava. Aí eu falei, juro pra você. Aí eu falei, tá, você tem que conhecer a Lina. Enfim, nós somos muito amigos. Eu fui talvez o primeiro financiador dela, assim, mas assim, a gente se tornou muito amigo. Ela veio na minha casa, foi na casa dela, na Vila Missionários. Eu ajudei ela, a primeira campanha dela. Fazia jantares, e as pessoas falavam, como assim, Dado, você vai ajudar? PDT? Eu falei, acredita, é diferente. E ela é um assombro, ela é espetacular. Fui tesoureiro da campanha, sou amigo, vou participar da campanha dela de novo. E eu falei para ela, eu falei assim, é assim, eu estou com você por longo prazo. O meu sonho é que você seja presidente do Brasil. Muito provavelmente eu não vou estar aqui. Você é muito jovem, mas tudo bem. Mas eu espero que alguém que nem você lidere o Brasil, porque é tudo de bom. E fiz vários acordos com ela. Eu falei assim, eu falei, tá, eu sei que você não vai votar 100% das vezes como eu penso, e tá tudo certo. E tem sido uma relação muito legal. Assim, ela é
absurdamente inteligente, ela é absurdamente resiliente, corajosa, assim, tanto que ela leva pancada da esquerda e da direita, né? Votou a favor da independência do Banco Central, votou a favor da reforma da Previdência e é totalmente progressista em outras coisas. E, assim, no casamento dela lá com o João, estava toda a turma dela, tá? O Alessandro Vieira e outros, né? Eu falei, cara, uma hora eu falei assim para o Alessandro, eu falei assim, minha vontade era entregar a chave do Brasil para vocês que estão aqui, porque é boa, de matizes diferentes, né? Mas tanta gente boa, comprometida, eu falei, é isso que faz a diferença, né? E para mim é um orgulho estar próximo da Tabata até hoje. Mais um desses pontos que apareceu na minha vida, sei lá por quê, porque o Renan veio lá e pediu uma ajuda no buraco da educação. Mas, o Igor, assim, na boa, eu não acho que tem coincidências na vida. Não existe coincidências na vida. Eu não acho também, não. As coisas acontecem por alguma razão. Não é só o destino. Então, cabe a gente ficar de olho. As coisas acontecem. A gente que tem que estar de olho, tem que estar aberto para receber, né? Isso é verdade. Senão as coisas passam por você. Isso é bem verdade. Cara, Dado, tem alguma coisa que você queria contar antes de você fazer uma pergunta pra gente ou não? Alguma coisa que a gente não perguntou? Alguma história? Se não tiver, tudo bem também. A gente perguntou um monte de coisa, então. Não, acho que não. Assim, não, acho que não. Assim, eu continuo apaixonadésimo por educação, continuo apaixonadésimo por empreendedores. Eu adoro ver gente jovem com ideia. Nada me motiva mais do que ver gente legal, bem formada, com ideias, seja para o setor privado, seja para o setor público. Isso eu acho uma coisa que o Brasil está mudando. Menos do que poderia, mas está mudando. Uhum. Qualidade de pessoas bem formadas que querem fazer coisas diferentes. Isso é legal. Está aumentando ou diminuindo? Eu acho que está aumentando ou diminuindo? Não, eu acho que está aumentando. Acho que está aumentando. Bruno, é assim, a fotografia pode ser ruim, mas o filme não é ruim. Eu concordo. O filme não é ruim, o filme da educação no Brasil. Ele podia ser mais rápido? Podia. Mas ele não é... Ele reflete o Brasil, né? Mas o filme não é ruim. Olha de onde a gente veio. Não tem nem 30 anos a mudança da LDB, universalização, Fundeb, ProUni. O filme não é ruim. Tem muita coisa para fazer, mas o fato de você ter gente... Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu fui pelo Einstein, eu fui outro dia falar com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, porque a gente tem uma ideia lá de... Vamos ver se funciona, né? De assumir algumas escolas de ensino técnico integrado ao médio. Já permite PPP para a parte física? Mas se você permite para a parte física, deixa eu pegar a parte pedagógica. Depois eu quero te fazer uma pergunta aí nessa linha. Falei com o secretário, com o Renato, ele falou, puta ideia legal, vamos fazer reunião com não sei das quantas. Fiz reunião com dois dos tenentes dele, né? Espetaculares, 2 desses garotos que também fizeram Harvard e amam educação, ultra bem preparados, conhecedores de legislação, conhecedores de alternativa do que funciona em outros lugares, 28 anos de idade. Eu falei, gente... E assim, se você olha nas secretarias de educação agora, estaduais, tem um rodízio, um troca-troca dessas pessoas entre as secretarias. Isso é verdade também. Hoje você vê Goiás, Piauí, Pernambuco, outros estados, andando super rápido em educação, e você vai ver quem está lá, é tudo gente que já teve em outras secretarias e mandando bem. Então, o filme não é ruim. Cara, Dado, uma amiga me falou outro dia, eu não cheguei a conhecê-lo, mas assim, parece que o governador do Piauí, assim, parece que o cara é matemático, assim, tem medalha de Olimpíada de A, B ou C, entendeu? Assim, parece um negócio absurdo, assim, sabe? Eles acabaram de universalizar o integral lá. Assim, vou contar uma coisa para vocês. Eu sou conselheiro de uma escola da comunidade judaica chamada Aleph Peretz. Super legal, que fica na Hebraica, aqui em São Paulo, 1000 alunos, tudo de bom. A gente mantém uma escola em Paraisópolis, na favela. Ensino médio e agora também o 9º ano, né?
30, 40 alunos por ano, então tem sempre mesmo currículo, mesmos professores. Para dar aula na escola chique, tem que dar aula em Paraisópolis. E é tudo igual. Os alunos de lá participam das Olimpíadas, que os alunos pagantes também participam, a gente paga, faz tudo, né? O resultado acadêmico da unidade Paraisópolis é de cair o queixo. Dos 30 alunos, 18 foram aceitos em universidades federais. O número de medalhas de Olimpíadas, você olha e fala assim, nossa! Assim, então, como é que eu não vou ficar animado com isso? Você pergunta uma coisa, Werneck. Vou sim. Só uma observação. Eu acho que assim, tem muita matéria-prima no Brasil, né? Quando eu falo de matéria-prima, eu estou falando de jovens, adolescentes, crianças, que poderiam se beneficiar de uma educação melhor, né? Com mais infraestrutura pedagógica e física. Aqui o Igor e eu, a gente mora em Portugal e eu tenho alguns contatos na Espanha e lá tem um modelo que é um pouco parecido com o que a gente chamaria de PPP. O que você vê assim para próximos anos do Brasil que pode ser feito envolvendo iniciativa privada e pública para melhorar os indicadores da educação brasileira, principalmente na etapa de educação básica? Olha, tá. Pega a saúde. O Einstein já administra vários hospitais públicos, estaduais e municipais, de alta complexidade e baixa complexidade. Acabamos de pegar mais 3 agora, tá? Em São Paulo e fora de São Paulo. Saúde. Você vai nesses hospitais, é Einstein, não tem a parte da hotelaria, mas é Einstein, são os mesmos médicos, tudo mais. Se a gente é capaz de fazer isso em saúde, por que não seria capaz de fazer isso em educação? Sim, uma boa. Né? E a parte de saúde é mais complexa, a parte de financiamento, a parte de tudo. Por que não poderia fazer isso em educação? Foi o que a gente foi propor na secretaria. A gente falou assim, no Einstein nós temos 2 escolas de ETIM, Ensino Técnico Integrado ao Médio. Tem uma na Paulista, que é cobrada, e tem uma em Paraisópolis de graça. Os resultados são espetaculares. A gente quer aumentar. E a gente chegou à conclusão que, assim, eu não consigo baixar a mensalidade lá, a gente dá um monte de bolsa e tal, mas a gente quer aumentar. O Estado já paga isso. Por que o Estado não poderia fazer um experimento e dar 4 escolas de ETIM para o Einstein e ele vai pagar para o Einstein o que ele já paga, ou seja, eu não peço um tostão a mais. Falei assim, quanto você gasta por aluno? R$ 1.500, então você vai dar R$ 1.500 por aluno para mim. Eu vou administrar na escola. Mas tem que ser professor da rede pública. Tudo bem, eu quero escolher. Eu não quero que você escolha. Eu quero pescar neste pool. Diretor é a mesma coisa, mas eu vou pôr o meu currículo, eu vou fazer o que você exige, eu vou fazer mais, mas eu quero poder fazer. Se eu sou capaz de fazer isso em saúde, por que eu não poderia fazer isso em escola? Sim, e o Renato, que está na Secretaria de Educação de São Paulo, é um cara que vem da iniciativa privada, né? Total, eu conheço o Renato de moleque. Assim, ele adorou, tem toda a questão legal de como fazer, tem que passar pela LESP, tudo mais, mas por que não? Assim, é um tabu? Tá bom. Você sabe qual é a melhor definição de tradição? Qual? Sabe que tradição é uma inovação que funcionou. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Quando funciona, vira tradição. Então, é o seguinte, por quê? Por que não deixa experimentar? Assim, então, vamos tentar. Então, Dado. Eu vou usar, viu, Dado? Tá anotando tradição. Eventualmente eu vou te dar os royalties. Quando eu usar publicamente, eu te dou os royalties, beleza? Dado, o que você quer perguntar para a gente, cara? Uma pergunta para o Faz Werneck. uma difícil para o Igor e uma fácil para mim. Tá bom. Tá bom. O Igor,
olhando para trás da sua vida, Uhum. que erros que você cometeu que você cometeria de novo? Não vale falar erro que eu não cometeria de novo. Não, não, não. Eu vou te falar um que, na verdade, assim, eu, eu não sei se eu faria de novo. Assim, eu não sei se é exatamente um erro, eu não sei se eu faria de novo, mas é uma discussão que ela é bem relevante, pelo menos na minha cabeça ou até aqui em casa. Assim, os 10 primeiros anos da minha carreira, eu fui muito ausente. Assim, ausente como no meu casamento e ausente quando a Vitória nasceu, né? Ao mesmo tempo, nesses 10 anos, assim, eu tive uma condição financeira que ela foi bacana, pelas coisas que a gente criou lá na Croton e tudo mais na época, e de aprendizado também que eu tive, e de realização por conta das coisas que eu fiz no Instituto, né, que estão aí até hoje, a questão do integral e tudo mais. Hoje eu tenho uma vida parecida até com a que você contou, assim, eu divido meu tempo entre várias coisas, e eu tenho uma dedicação à minha família que ela é enorme, acho que é rara de ter hoje em dia, pelo menos na minha idade, sabe? Só que assim, eu não trocaria nada da vida que eu tenho hoje. Só que se você me perguntar, puxa, eu estaria aqui hoje sem esse passado, eu não sei, entendeu? E aí a pergunta que é dura ou é difícil é, puxa, será que eu teria que ter feito exatamente tudo de novo como eu fiz ou tal? Não sei, entendeu? Eu tendo a achar que assim, não seria muito diferente. Seria 90% do que eu fiz ou 95%, mas eu não acho que seria 50%, entendeu? O que é pesado e complicado, se eu for parar para ver, entendeu? Ao mesmo tempo, eu tenho uma vida hoje que, assim, a qualidade que eu consigo ter com elas, o que a gente consegue construir junto, digo da Lu e das meninas, eu acho que é algo, ainda mais da minha idade, assim, eu acho que é algo muito, muito raro, raro, raro e diferente, sabe? E na linha do que você falou, de poder participar de diversos projetos que, assim, hoje eles assim, eu sou realizado com o que eu fiz no passado, eu me realizo por outros projetos, uma função diferente hoje, mas que, cara, são intelectualmente desafiantes, me mantêm ativo, mas principalmente eu consigo cumprir com a minha família um papel que eu não conseguia cumprir no passado, entendeu? Legal. É um dilema, tá? Não tem uma resposta. E pro Bruno? Que erros que você não gostaria de cometer, Bruno? Eu não gostaria de cometer daqui para frente? É. Cara, eu não gostaria de criar um negócio com um sócio que tem valores desalinhados dos meus. Eu não gostaria de trocar dinheiro e poder por tempo com a minha família. Assim, eu não gostaria de abrir mão do tempo com a minha família para ter dinheiro e poder. Esse erro eu não quero cometer. E eu não quero cometer o erro de ter um negócio com um sócio que tenha valores desalinhados dos meus. Desalinhados com os meus, não sei qual é a construção correta. Acho que esses são dois erros que eu não quero cometer. Boa escolha. Tá bom. Pô, já estava preparado para responder a mesma pergunta que você fez. Mas aí não tem graça, né? Aí fica fácil. Professor tem que ser malandrinho também, né? Ô, Dado, eu queria te pedir uma coisa que eu nem combinei com o Igor, não. Mas como isso aqui está sendo gravado, a gente pode tirar depois, se for o caso. Eu queria que você indicasse uma, duas ou três pessoas para a gente convidar para vir aqui. De preferência que você tem certeza que nem eu, nem o Igor conhecemos. E que você pode virar e falar assim, cara, vai lá no podcast dos caras que é legal e tal. Eles não te obrigam a usar roupa social. Tem que ser brasileiro? Assim, acho que é melhor, né, Igor, se for brasileiro. Até para público-alvo Para é mais... começar, assim... Não, vou fazer o seguinte, Dado. É porque, assim, se o Dado der 3 nomes, assim, a gente não precisa chamar agora, entendeu? Então, assim, pode dar americano, pode dar gringo também. No limite, a gente chama depois, entendeu? A gente chama mais para frente. Vou te dar. Pode ser 1, 2 ou 3. Vamos lá. Você quer agora? Tá bom.
Tá bom. Um é uma mulher americana chamada Navin Seller. Tá bom. Ela é do Aspen também. É ultra inteligente e largou uma carreira corporativa e ela fundou uma empresa chamada Edesia. Depois você Google aí. Edesia ela criou uma empresa que criou o suplemento alimentar mais turbinado que existe para erradicar subnutrição de crianças em lugares péssimos. Uau, que maneiro. Eu fui ver. E eu fui com ela, eu fui com a Aline e com a minha filha. Nós passamos uma semana em Serra Leoa, na África. Caraca. E eu vi o que faz aquilo. E ela apareceu em 60 Minutes e tudo mais. É impressionante o que ela fez. Ela é a maior fornecedora da Unicef de suplementos alimentares. Que incrível. A empresa dela, a fábrica dela, é uma fábrica que deve ter uns 100 funcionários, sendo que 94 ou 95 são imigrantes. Cara, que legal. Não, vamos fazer o seguinte, lá pra frente, quando a gente fizer um capítulo em inglês ou se a gente chamar ela, você vem com a gente, você participa com a gente. Vai ficar bem mais divertido. Ela é espetacular, tá? Show. E foi casada durante 20 e tantos anos com o Paul, que é um dos fundadores do Providence Private Equity, então é uma coisa assim, um casal power assim, muito louco. Que legal. Né? E ela acho que vai ornar bem aqui com vocês, né? Americano, é isso. Deixa eu pensar um pouquinho. Manda depois. A gente guarda o suspense. Você já botou a barra lá em cima. Mas ela A gente guarda o suspense. Eu fui para lá, passei uns 8 dias lá, construindo uma escola, fisicamente. O projeto era construir uma escola em Serra Leoa e eu vi tudo isso. E é inacreditável o que funciona. Então, é mais uma do Aspen, from importance to significance. Né? Cara, Dado, te agradecer muito, cara. Assim, acho que sei lá, eu e a Lu, a gente tem o privilégio de ter você ali na vida da gente, mas assim, acho que você poder contar para todo mundo, dividir aí também, acho que tem várias histórias que você não conhecia aí, né, Werneck? Várias histórias diferentes aí. Essa aí, você tinha contado para mim mais ou menos essa história do Cats, mas eu não tinha entendido que era Cats. Caso da ópera, todo mundo, entendeu? Não, mas essa que você contou agora de Serra Leoa eu não conhecia, por exemplo, Dado. Então, assim, acho que, cara, é uma honra ter você com a gente aqui, cara. De verdade, sério mesmo. Super obrigado, super obrigado. Eu não estou muito acostumado a fazer isso. Estava apreensivo, mas vocês me deixaram bem à vontade. Só posso agradecer. Eu também quero agradecer, Dado, sua participação. E quero deixar registrado aqui, quando você contou o caso da discussão que rolou com seus filhos, né? Aquela reflexão lá em Otim. E eu nunca tinha parado para refletir que a função da arte é essa, né? Provocar as reflexões. Provocar a reflexão. Eu acho que a principal função da arte é essa, provocar a reflexão. Eu não tinha me ligado nisso ainda. Muito obrigado por compartilhar. Legal. Valeu. Obrigadão, gente. Grande abraço a todos aí. Obrigado. Tem que pedir o pessoal para se inscrever. Você, com toda a sua eloquência, igual você fez na última. Gente, igual fiz a última, gente, escreve aí. Entendeu? Tem as informações aí. Escreve aí, gente, por favor. Tá bom, pessoal. Obrigado.